Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Abordaremos o projeto 3 da disciplina de Matemática 2, em que trataremos do consumo de água do sistema de abastecimento Cantareira. O que é o Sistema de Abastecimento Cantareira? O Sistema de Abastecimento Cantareira é uma das maiores e mais importantes estruturas de fornecimento de água no Brasil. Ele foi projetado para atender a crescente demanda da região metropolitana de São Paulo, que concentra uma das maiores populações urbanas do país. Atualmente, o sistema é responsável por abastecer aproximadamente 7,5 milhões de pessoas, incluindo residentes da cidade de São Paulo e municípios vizinhos. Sua abrangência geográfica é significativa, cobrindo tanto áreas metropolitanas quanto cidades próximas. Essa vasta rede é sustentada por 6 reservatórios principais: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras. Esses reservatórios, estrategicamente localizados, armazenam e distribuem a água de forma integrada. Eles estão situados em territórios que abrangem os estados de São Paulo e Minas Gerais, refletindo a escala e a complexidade do sistema. Como funciona esse sistema? O funcionamento do sistema de abastecimento Cantareira envolve várias etapas integradas que garantem o fornecimento de água de forma eficiente para a população. O processo começa com a captação de água nas bacias hidrográficas das regiões atendidas. Essas bacias coletam e direcionam a água para 6 grandes reservatórios que compõem o sistema. Os reservatórios interligados desempenham um papel crucial no armazenamento e na transferência de água entre si. Essa interligação permite uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, especialmente durante os períodos de estiagem, quando a disponibilidade de água é reduzida. A água captada passa, então, por estações de tratamento, onde é submetida a processos rigorosos para garantir que atenda os padrões de potabilidade estabelecidos para o consumo humano. Após o tratamento, a água segue para a distribuição, sendo encaminhada por meio de uma extensa rede de tubulações até residências, indústrias e estabelecimentos comerciais. Essa rede garante que a água tratada alcance diferentes pontos de consumo com qualidade e segurança, desempenhando um papel essencial no dia a dia da população e no funcionamento das atividades econômicas da região. Qual é a importância do sistema de abastecimento para a cidade de São Paulo? O sistema Cantareira desempenha um papel crucial no abastecimento da Grande São Paulo, sendo responsável por fornecer água para cerca de 7,5 milhões de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 47% da população da região metropolitana. Essa importância transcende o fornecimento diário, representando também um elemento estratégico para a segurança hídrica, essencial ao equilíbrio social e econômico da maior cidade do país. No entanto, o sistema enfrenta desafios significativos, como a seca histórica de 2014-2015, que reduziu o volume útil do sistema para menos de 5%, expondo a vulnerabilidade de sua operação. Desde então, melhorias no planejamento hídrico têm sido implementadas para mitigar os impactos de novas crises. Dados históricos ilustram essa evolução. Em 2014, o volume útil estava em 5%. Em 2015, subiu para 19%, indicando o início da recuperação. Em 2020, atingiu 55% após anos de chuvas regulares. Em 2023, estabilizou em torno de 62%, considerando um nível adequado. No gráfico a seguir, podemos ver a evolução do volume da água do sistema, mostrando os desafios que o sistema passou durante a crise, e subindo até chegar em 2023, que ficou em nível adequado. Criação de dados fictícios. Para gerar dados fictícios de consumo de água que pudessem ser usados em análises e projeções, criamos um array, vetor com 24 posições, onde cada posição representa o consumo estimado de um mês, cobrindo o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Essa abordagem permitiu a simulação de um cenário de consumo ao longo de 2 anos completos, possibilitando o estudo de tendências sazonais e variações no uso da água. A escolha de um vetor linear facilita o tratamento dos dados em ferramentas computacionais, permitindo manipulações como cálculos de médias e análises. Equação de consumo. A equação de consumo foi desenvolvida para representar as variações no uso de água ao longo do tempo de forma precisa e adaptável. Essa equação recebe os parâmetros x, a, b e c, que desempenham papéis fundamentais no ajuste da função ao comportamento esperado. Cálculo de consumo total. Para determinar o consumo total de água no período analisado, utilizamos integrais para calcular a área sob a curva gerada pela equação de consumo.
Essa curva representa os valores mensais modelados, e a área total é interpretada como consumo acumulado no período. Com o auxílio do Python, aplicamos métodos numéricos de integração, como o método de trapézio, para somar os valores correspondentes. Além disso, plotamos um gráfico que ilustra a curva da equação de consumo, destacando visualmente toda a área abaixo da linha como valor acumulado de consumo. Essa abordagem não apenas permitiu cálculos mais precisos, mas também forneceu uma representação gráfica clara do impacto do consumo ao longo do tempo. Cálculo para o ano de 2023. Para calcular o consumo total referente ao ano de 2023, adaptamos os passos utilizados em cálculos anteriores, ajustando o modelo de consumo para os meses específicos desse período. Inicialmente, foram definidos os valores de entrada na equação senoidal correspondente, de forma a refletir as possíveis variações no padrão de consumo do ano. Usamos integrais definidas para calcular a área sobre a curva gerada pelo modelo. A aplicação foi realizada no Python, utilizando funções numéricas e ferramentas como bibliotecas de integração, garantindo a precisão no resultado. Após isso, o gráfico foi plotado, destacando a curva de consumo ajustada para o ano e evidenciando a área que representa o valor acumulado de consumo em 2023. Essa análise permite uma visão clara do impacto do consumo ao longo do ano, complementando os resultados obtidos para os períodos anteriores. Projeção para outubro de 2024 e outubro de 2025. Para as projeções de consumo em 2024 e outubro de 2025, utilizamos o modelo baseado nos dados históricos ajustado às tendências observadas. Com base nos cálculos, a integral foi aplicada para determinar o consumo total projetado para esses períodos. O resultado indica um valor acumulado de consumo de 6.260,03 metros cúbicos. Esse método de análise, além de fornecer uma estimativa detalhada, permite observar possíveis padrões e antecipar necessidades de planejamento. A aplicação das integrais no Python garantiu precisão nos cálculos e possibilitou a visualização gráfica das projeções, oferecendo uma visão clara do comportamento esperado para os períodos avaliados. Muito obrigada! Esse trabalho foi realizado por Arthur de Paula Moraes, Camila Eduarda Prevedel, Henrique Fernandes da Silva, Júlia Diana Trindade, Maria Clara Voltarelli e Veridiana Nobre Fernandes.